que vocês mais colocaram? Concreto. Jogo, Né? Jogo, lúdico. Né? Então, são palavras que vocês melhor compreendem que se dá a prática do ensino da matemática. É um excelente ponto de partida, a gente ter essa compreensão. Né? E vocês concordam com o que está aqui? Então, a gente tem uma ideia unânime de que é dessa forma que se dá a prática do ensino de matemática. O que às vezes a gente precisa sistematizar, como é que a gente vai fazer isso de fato na prática. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né, de como colocar isso de fato a trabalhar com isso, né, e o que isso significa. Mas aparecem outras palavras, enfim, resolução de problemas, situação-problema, planejamento, observação, demonstração. Tem uma outra que aparece aqui que é cotidiano, então são situações do cotidiano, trazer para a sala de aula, discutir com a criança, para que a gente possa sistematizar essa ideia da matemática formalizada, né? Formal. Vivência, metodologias e tudo mais. Ó, outra palavra também que aparece, diálogo. Tá? Vamos seguir aqui então. Feito esse exercício, eu trouxe algumas palavras aqui também, algumas palavras negativas, que a gente reúne também de situações, exercícios que a gente faz como esse em outros lugares, né? Resultados de pesquisa que a gente trabalha, enfim. Então, alguns professores também respondem coisas e focam em coisas negativas, né? Que é difícil, que é complicado ensinar matemática. É complicado eu trabalhar o concreto. Então, alguns professores focam nessas situações aqui que são negativas. Mas como a gente tem uma outra compreensão, e que vocês colocaram na nuvem de palavras, eu nem vou me ater a isso aqui que está aqui. Tá? Então, é interessante a gente pensar o ensino da matemática na perspectiva piagetiana, porque ele traz para nós algumas situações que antecedem a sistematização da ideia matemática, do número, dos conceitos que a gente está trabalhando lá na sala de aula. Né? Então ele diz que o raciocínio lógico-matemático é produto da atividade que avança com o pensamento por meio da abstração reflexiva. A abstração reflexiva para Piaget, então, é pensar sobre o agir. Vou trazer exemplos para vocês. Então, ele diz que esses passos aqui, dentre outros, são importantes para que uma criança, nós também passamos por isso, construa o seu conceito de número. Então, existe um caminho, existem algumas ações que o indivíduo precisa ter, como classificar, ordenar, corresponder, quantificar, que fazem parte de um processo para que daí só depois a gente compreenda o universo das regras matemáticas. Então, primeiro eu tenho que ter a ideia de número formada para que eu possa entender e desenvolver as regras. Os algoritmos, resolver os problemas. Colocar isso no papel. Vamos lá, vamos falar de exemplos. Que ideia que vocês têm a respeito do número 2? O que é o número 2 para vocês? Forma um par. Forma um par. Que outra ideia vocês têm? Vem depois do 1. Você diz que vem depois do 1 porque você entende que é o 1. Certo? A ideia negativa, na minha opinião, é o número mais difícil para a criança aprender a processar. Escrever Deus, esse 2. Eles falaram a mesma coisa. É uma linha negativa. Uma ideia de representação que você tem. Né? Sim. Mas tem criança que não faz altinha, faz só 2, Sim. faz de outro jeito. Sim. Tem criança que não usa martinha. Sim. Que outra ideia vocês têm do número 2?
Alguma outra ideia do número 2? Um símbolo. E o número 50? O que representa para vocês o número 50? Que ideia vocês têm sobre o número 50? Idade próxima de se aposentar. Eu tenho uma ideia sobre o que esse 50 representa. Não me desconto que é R$50, você nunca mais viveu um dinheiro. Esse é o ponto negativo. A minha mãe fala isso, né? Você troca dinheiro. Não vou se escolher. Nunca troca 50. Ele olha pra música, toma aqui uns R$50. Então nós temos ideia do que isso aqui significa. Não é? Nós entendemos o valor que isso aqui tem. O que a gente faz com R$50? Outra coisa. Mas me dê um exemplo do que a gente pode fazer. Pé e mão, comer uma pizza. Então, a gente tem uma tinta para o cabelo. Então, a gente associa que isso aqui tem um valor e eu consigo conquistar algumas coisas com isso aqui. Né? E com isso aqui, o que eu consigo? Com 2. Um doce. Então, eu sei que esse vale mais do que esse, não é? Porque nós temos a ideia de número construído. Na verdade, para a criança também, esses 50, quando você pergunta quantos anos você tem, e você fala mais de 40. Para eles, meu Deus, você é o mais gosta. Então, 50 para criança. É inalcançável, né? Ele ainda não tem essa ideia ainda do que deve ser esse. Também eles acham que eu tô velho. Para eles é quantidade. Porque quando você pergunta a idade de uma criança, quando você pergunta uma idade de uma criança pequena, o que ela faz? Eu tenho assim. Ela não diz isso? Eu tenho assim. E vou fazer assim. Ela não diz eu tenho 3 anos e vou fazer 4. Por quê? Ela associa mentalmente e faz uma associação com esse material que é concreto. Ela faz essa relação dentro dessa ideia do que Piaget está falando para nós. Contagem, ordenação, classificação, quantificação. Certo? Então eu dependo de fazer essas relações mentais na minha estrutura para saber e desenvolver depois o que isso significa de fato. Certo, vamos voltar aos números. O 50 é maior do que 2 ou menor do que 2? 50. É maior do que 2. E menos 50, é maior do que 2 ou menor do que 2? Menos 50 é menor do que 2. Nós temos essa ideia construída. Quando eu falo para o meu aluno que eu tenho 40, 45 anos, como ele não tem ainda essa ideia tão bem construída, é alguma coisa inalcançável, é enorme. Né? Que isso depois vai se traduzir quando ela já estiver dominando ali a ideia do milhar. Né? Que daí vão ser coisas muito grandes. Ela vai tendo contato com isso, acesso a isso, na medida que ela vai construindo essa ideia. Senão, não vale. Por quê? Por exemplo, é muito comum a criança colocar caneta sobre uma mesa, né? E fazer o quê? Contar. Esse processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltar. 1, 2, 3. E voltar, e voltar, e voltar, e voltar. Ela está fazendo o quê? Ela está refletindo sobre algo abstrato. Porque o número 1 é abstrato. O número 2 é abstrato. Mas, quando ela reflete sobre esses materiais aqui, ela tem condição de abstrair a ideia do que é 1, do que é 2, do que é 3 e assim por diante. Isso, então, faz contagem, quantificação, ela verifica as características do material que ela tem, ela separa, essa aqui é cor igual. Então, ela classifica, né? Ela separa os brinquedos, ela separa os livros por tamanho, por espessura, por formato da capa, né? Por altura. Então, todo esse processo, ela separa, né, os materiais
conforme as características. Todo esse processo vai auxiliar ela a construção sua, pessoal, do conceito de número. Né? Então a gente tem que ter isso entendido, porque é esse conceito de número que vai favorecer ela depois a sistematizar e compreender as regras matemáticas. Certo? Porque o número é uma estrutura mental. Porque ele é algo abstrato. Fora dessa associação que a gente faz aqui, por exemplo, né, com esses materiais, fora dessa associação, a gente não tem compreensão da ideia do que seja um número. Então ela precisa compreender que esses desenhos que estão aqui representam quantidades, determinadas unidades, relacionar que a bola que está desenhada aqui nessa figura representa essa argola, que automaticamente representa a quantidade, ou a unidade, ou o número 1. Esses tambores que estão aqui, que são 2 tambores, ela vai associar que isso possa fazer relacionar com essas 2 argolas, que é o material concreto, que vou associar então ao número 2. E assim por diante, nos demais. Por isso que a gente tem isso aqui à nossa disposição e precisamos ter. Né? Ela começa a trabalhar o material dourado e associar a ideia que cada cubinho desse aqui é uma unidade, né? E que depois um conjunto desse daqui de 10 cubinhos forma uma dezena. Então ela vai construindo essa ideia a partir do momento que ela vai trabalhando os conceitos anteriormente, essas ideias, ele passa a pensar sobre uma ação. Então, ele tem a ação da contagem, ele tem a ação do agrupamento, né? E que depois um conjunto desses aqui, desses materiais concretos, conjunto de 10 vai formar essa placa. E depois um conjunto dessas placas vai formar esse cubo maior. E isso representa quantidade, representa número, representa, certo? Uma ideia que ela vai criando a respeito disso que é abstrato. Então, quando ela associa que aqui existe uma quantidade, ela reflete sobre isso, sobre esse concreto, e abstrai a ideia do número. Certo? Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Você tem 50 reais. Imagine que você tem 50 reais. E eu chego para você e digo, eu tenho mais que você, troca comigo? Você vai trocar comigo? Sim ou não? Não, né? Mas eu estou te dizendo que eu tenho mais. Você tem mais cédulas. Tenho mais cédulas. E se eu fizer isso com uma criança? Ela tem uma nota de 50, eu falo, ó, vamos trocar que eu tenho mais que você? Ela vai trocar. Depende da idade. Né? Depende da idade. Eu vou dizer mais, professor. Depende da ideia que ela tem já construída do número. Sim. E que talvez ela faça isso com 5 anos, talvez ela só vai fazer isso com 8, 9. Não só de número, como de valor. Né? Claro. Que aqui existe um valor que é maior do que somando esses aqui. Não é? Por exemplo, se ela poderia então trocar, se ela disse só o número, ela poderia trocar 25 centavos por 2, né? Se ela não mensurar valor. Né? Exatamente. Tá? Estando o quê? Envolvida, né? E estimulada a construir o seu conceito de número. Né? Olha, o que a gente aprende primeiro na escola? O que a gente aprende primeiro em relação a número? Os números cardinais ou ordinais? Cardinais. Eu primeiro preciso associar que esse objeto representa 1, né? E juntando com esse objeto representa 2 e assim por diante, para que depois eu possa entender a relação que existe deles de ordem. Primeiro, segundo, terceiro. As crianças que chegam se degladiando na fila, dizendo que eu sou o primeiro, ela já construiu a sua ideia do que é 1.
E ele sabe que o primeiro tem uma vantagem. Ser o primeiro tem uma vantagem. Né? Então ele constrói essas ideias de classificação, seriação, né, na sua estrutura mental. Certo? Ó, Constance Camille, foi aluna de Piaget, diz para nós o seguinte, que o número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo. Certo? A criança progride na construção do conhecimento lógico-matemático pela coordenação das relações simples que anteriormente ela criou entre os objetos. Então ela precisa ter acesso e contato com esse material que é concreto, fazer essa relação, né? Saber que ela tem aqui 3 objetos na mão dela, mas que esses 3 objetos fazem parte de conjuntos diferentes, são coisas diferentes. Eu tenho uma caneta esferográfica, uma canetinha e uma peça do material dourado, né? Uma barra do material dourado. Mas eu tenho 3 objetos, mas eles separados representam um tipo de objeto que eu estou segurando. Então, são essas ideias, né, que essas relações que ela faz entre os objetos que vai favorecer a criação, né, da relação mental que ela cria a respeito de número. Certo? Tranquilo até aqui, dúvidas? Tá? Dentro dessa perspectiva piagetiana, então ele traz que a construção da noção de número passa por 3, né? É importante a gente pensar 3 ações relacionadas a isso, que é o ato do contar. Então a criança ela colocar os lápis sobre a mesa e fazer a contagem, né? 1, 2, 3, 4, a cada item que ela conta, ela associar um número. Então, é o ato de contar. Parte importante, mas não suficiente. Porque ela pode contar assim, 1, 2, 5, 9, 7, 11, 6, 20, 10, 40, 50. Não é assim? Né? E que depois ela vai sistematizar, ter essas ideias que o que é 40, o que é 50, o que é 20, o que é 10, e que são coisas diferentes. Né? A ideia do quantificar, então, ligada à abstração, abstração reflexiva, que é o que eu trouxe anteriormente, né? Eu saber que eu tenho 2 objetos, 2 unidades aqui na minha mão, mas que representam coisas e quantidades diferentes para grupos diferentes. Né? Ou eu quantificar quantos brinquedos eu tenho. A criança fazer uma fila de brinquedos no chão assim, e daí ela separar isso por cor. Então eu tenho 3 vermelhos, 2 azuis, 1 amarelo. Ela relaciona isso a uma característica, ela quantifica, ela conta e quantifica isso. Então ela está ligando essas ideias que ela está associando ao material concreto na estrutura mental dela para construir esse conceito, essa ideia de número. E a ideia do conservar, que é a dedução de que mesmo mudando a aparência, a quantidade permanece a mesma. Vamos voltar ao dinheiro. Vocês têm uma nota de 50. Eu ofereço 2 para vocês. Né? 3 notas de 2. Eu tenho mais quantidade de nota aqui. Mas eu não tenho o mesmo que está representado aqui. Vocês não querem trocar. Porque a gente aqui já tem a ideia da conservação. Ninguém é bobo, né? Todo mundo sabe a ideia da conservação. Agora, se eu chegar para você e fizer diferente, ó, e oferecer para você isso aqui, perguntar, você troca? E você tem esse, você troca por esse? Você troca? Porque nós temos a ideia da conservação. Nós sabemos que aqui, por mais que eu tenha maior quantidade, representa o mesmo valor que está nesse. Né? É o ato da gente trocar moedas, né? A gente não vai ficar com aquele volume de moedas. A gente quer isso aqui porque reduz o volume. Reduz o peso do bolso. Não é? Ou a gente troca tudo isso aqui hoje por dinheiro eletrônico, né?
que está no nosso celular. E é o nosso, né? Todo mundo carrega. Eu vi que esses dias eu tomei xingo de uma pessoa que estava pedindo lá na frente da padaria Ponta Grossa, lá na Maria. Entrei e tal, comprar. Ah, dona Sara, me ajuda. Eu falei, ai, você não tem nada aqui. Ela me xingou. Ela falou, que raiva que eu tenho desses ricos metidos. Então, carrega dinheiro, só esses cartãozinhos. Eu olhei e falei assim, mas o que você quer? De duas costas, você precisa do número. É a relação diferente hoje que a gente tem com o número, com a matemática. É uma relação diferente. A gente carrega o nosso dinheiro numa porção de aplicativos dentro do nosso telefone. O maior nosso é a noção do dinheiro virtual, né? Claro, e dentro desse conceito, a gente perdeu a ideia que a gente não está mais pegando. Dinheiro virtual, você gasta mais. A gente não está mais pegando. Então, passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão. E aquele cartão é o mesmo material, Você fala, ai, cadê o Pix? né? Mas falando nessa questão professor, de Pix e do dinheiro físico, já tem em circulação, diminuiu em média para 50% o dinheiro que serve lá no mercado. Diminui muito, porque, veja, aqui o ônibus de vocês não aceita dinheiro, né? Só cartão. Né? Então, quanto que ali, então, a circulação de dinheiro no ônibus aqui reduziu a 100%. Né? Outro dia eu fui no mercado aqui e vi alguém pagando com notas de R$5. Eu falei, gente, quanto tempo que eu não vejo R$5 na minha frente? Porque não faz mais parte do nosso costume geral, né? Da redução de notas de dinheiro. Muito mais prático. Para o consumidor sai um benefício, questão do mercado, falando em dinheiro, é a questão do 99 centavos. De grão em grão, galinha enxoval. E eles nunca te dão um centavo. E devido ao dinheiro virtual... Claro. Então, veja, toda essa relação, como eu perguntei antes, todo mundo faz matemática? Todo mundo faz matemática. Então, todas as relações, quando existe uma mudança dessa no nosso cotidiano, de deixarmos de usar esses materiais para usar o número que está ali virtual, todas as relações que nós tínhamos antes com a matemática, elas mudam. E como que questão de número a gente ganha e a gente perde. Tudo na forma com que a gente trata o número. Que a gente tem relação com o número. Né? Vamos seguir. Para Constance Camus, a habilidade de dizer palavras numéricas é uma coisa e o uso daquela aptidão é bem outra. Então, eu posso dizer 1, 2, 3, 20, 10, 40, 50. Né? Eu vou dizer números, eu estou dizendo números. Eu sei que o 4 e o 0 é 40, o 5 e o 0 é 50. Né? Ou melhor, eu não sei, né? Porque eu posso falar 40 e 50 e não saber o que é o 4 e o 0. Não saber, por exemplo, que isso daqui representa o 40. Eu posso dizer 40. Mas a relação e a aptidão que eu tenho de olhar para esses objetos aqui e saber que isso aqui representa 40 é outra situação, que isso é construído na minha estrutura mental. Eles demoram mais que necessário, não precisa contar na barriga 10. Isso. 10, mas eles vão lá na barriga de chão. Na verdade, Precisam contar os números, né? o número é uma questão bem complexa, né, professor? Porque quando você vai trabalhar o número, geralmente não é só uma sequência. Tem antecessor, sucessor, valor relativo, valor absoluto. São tantos conceitos dentro do número, né? E para a gente compreender esses conceitos, veja, que nem eu perguntei para vocês antes. O menos 50 e o mais 50, qual que é a diferença deles? Eu primeiro preciso entender o que é o 50. Para depois entender que ele tem valor absoluto, que ele tem um valor em módulo, que a gente vê isso na escola lá na frente, que existe um valor em módulo, que existe número negativo, que é o conjunto dos números inteiros, né? E que existem outras relações de número, por exemplo, como essa relação aqui,
que vocês trabalham tanto e que é um pouco complicada, né? Isso aqui tem um número, a gente diz, né? Tem um número em cima, um número embaixo. Isso aqui é um número só, né? Isso aqui é um número só. Teve uma professora que disse lá, mas teve uma criança uma vez, trouxe um exemplo para nós, que ela tinha aquelas bolachas de leite, que são quadradinhas, e ela achou que ela, dividindo a bolacha, ela ia ter mais bolacha. Não, ela continua tendo uma, né? Porque essa bolacha aqui é 1. Ela dividiu em 4 partes, ela não tem 4 bolachas, ela tem uma só. E cada pedaço desse representa, a gente representa sim, mas é um número só. Então, se ela não tem a noção do que isso na representação significa, ela cortar a bolacha e achar que ela tem mais bolacha quando ela pode ter menos, né? Se ela não constrói essa ideia, ela não vai desenvolver isso. Porque essa aqui é a reflexão, essa aqui é a abstração. Vou levar bolacha. Sim. Uma outra professora contou para nós que uma aluna dela recebeu o material aqui no início do ano e a primeira coisa que ela fez foi dividir a borracha em 3. E ela disse, olha, eu tenho mais borracha agora. Né? Então, na verdade, não. Ela tem a borracha lá, que ela dividiu em 3. Então, cada pedaço disso aqui representa 1/3. Então, eu associar, e por isso que a gente tem tantos no caderno, nos livros lá, aqueles retângulos separadinhos, né? O gráfico de pizza e tudo mais, porque o objetivo é que a gente associe isso aqui, né? Um pedaço dessa borracha é 1/3, 1/3 é um número. Mas eu prefiro muito mais usar o seu exemplo, professora, que fez uma pizza com as crianças na escola, e daí passou a sistematizar essa ideia do 1/4, do 1/8, do 1/6. Você tem um pedaço de pizza, a gente fez a pizza, dividiu ela em 6 pedaços, isso representa uma fração, você tem 1/6 dessa pizza. E é assim, né, essa questão dessa representação e desse entendimento da criança. Quando a gente fala que a nossa representação é a base 10, eu geralmente costumo apresentar para as nossas crianças esse fato, que 10 ou é 10 unidades ou uma dezena. Sim. Mas qual que é a relação que essa criança faz esse número de 10? 10 é o quê? Isso. 7 mais 3, 4 mais 6, 5 mais 5. Então, assim, não é só 10 unidades e uma dezena. Então, essas questões todas... É a relação que ela faz, claro. Ela faz relacionado a isso. Uma professora dizia para nós que ela observou as crianças dela que precisavam fazer uma conta, por exemplo, ela até citou esse exemplo, 5 mais 5. E o que as crianças faziam, né? Num determinado nível. Elas contavam. Todo mundo sabe que aqui tem 5 dedos. E todos nós aqui sabemos que aqui tem 5. Nós temos 10 dedos. Mas o que a criança precisava fazer? Contar 1 por 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma vez, 2 vezes. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quando, de repente, ela associa que isso aqui é 1. Ela desenvolve essa ideia de que isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aqui é 5. Né? Então, quando ela se deparar diante do 10 mais 10, ela já entendeu o que é isso. Por isso que existe um processo anterior. E que sem esse processo anterior de compreender, por exemplo, que eu tenho os 10 dedos na mão e que isso significa em questão de quantidades e contagem, só depois eu vou entender que isso aqui é uma dezena. E o que é a dezena? Assim como a associação que eu faço com as peças, os cubinhos do material dourado. Assim como eu faço a associação, eu separei, cortei uma bolacha, tenho 4 pedaços, eu não tenho mais. Se eu não comi nenhum pedaço, eu conservo a mesma quantidade. Conservação. Lembra da noção de número que eu falei antes? Conservar. Se eu comi um pedaço dela, eu já não tenho mais. Eu comi 1/4, eu tenho quanto? Tenho 3/4. Que é menos do que 1 que eu tinha antes.
Não era inteiro, né? Isso. Viu, professor? Mas é interessante, né? Uma das minhas irmãs, né? O menino dela estava nas séries finais do Fundamental 2 e foi enviada uma tarefa pela professora de matemática para fazer a associação da fração no dinheiro dentro de R$1, no caso de centavos. A minha irmã é formada em letras. O menino desesperou, ela desesperou, né? E eu lembro que eu tinha trabalhado esses conceitos com os meus alunos de 5º ano e eles eram desesperados, sabiam fazer tarefa, né? Você vê como é interessante, né? Não entender que o 25 centavos corresponde É uma fração. ao R$1 real. Né? É uma fração, sim. Então, R$1 é um número. 0,25. 1/4. A fração não é um número. O número é o 0,25. Então, eu compreender isso, eu preciso entender que essa fração é um número. Ou ainda aqui, com as crianças lá, que eu estou iniciando a trabalhar a fração, é ela entender que isso daqui representa um pedaço do meu todo. E ela ter isso claro. Você pode dizer, mas eu faço isso. Mas ela tem isso claro? Né? Eu associei essa ideia no que a gente falou lá no começo, que eu preciso trabalhar na prática da matemática no concreto. Então, eu ter a ideia disso aqui formado, que eu dividi a borracha em 3, eu não vou ter mais borrachas. Eu vou ter uma só. Eu não vou dizer para a criança, o que é isso? Vou brigar com ela. Eu posso aproveitar aquela oportunidade para mostrar para ela, ó, você tem uma só, que você separou em 3 partes. Eu não vou? Olha lá. Né? Então, veja a oportunidade de que numa situação que essa criança criou, que eu posso mostrar para ela, mas ela não está na época de trabalhar a fração, mas eu vou falar com ela uma ideia. Uma ideia. A professora ontem na formação dizia que no 1º ano as crianças estavam indagando ela sobre resto. Resto, no 1º ano. Criança gosta de número grande, né? Sim. As taxas etárias dos menorzinhos, tipo assim, nossa, Então veja, a importância da gente ir além. Inclusive, se ela me deu uma possibilidade de eu falar de resto, então eu vou incentivar mais, eu não vou. Em algum momento a gente fez desenvolveu algum algoritmo aqui no que a gente está falando? Não. Em algum momento a gente foi para o papel fazer conta? Não. E a matemática pura. Sim. E do cotidiano, a bolacha. A borracha, a bolacha, o dinheiro. E em nenhum momento aqui eu falei, gente, vamos fazer uma conta no papel? Vamos fazer um arme fitui? Não. Vamos discutir. As crianças do 1º ano falaram em resto, indagaram a professora em resto, quando ela estava fazendo uma demonstração de algo. Ela estava falando de metade. E daí uma criança falou para ela, tá, professora, e se você dividir essa folha em mais um pedaço? Vai sobrar um, não vai? Olha só. Noção de resto. Gente, sem entender a noção de resto, sem entender a noção, e que isso é antes de eu trabalhar a divisão, sem entender a noção de resto, de dividendo, o papel de cada número dentro daquela operação, eu posso repetir a divisão milhares de vezes, que não vai. Eu vou fazer aquilo de forma mecânica, não vou compreender o que significa aquilo de fato. Então veja que como essas relações, elas se invertem. Tá? Elas se invertem. Mas hoje, professor, eu acho assim, que a escola está muito mais próxima dessas relações do que quando, por exemplo, eu estudava. Sem dúvida. Sem dúvida. Meu Deus do céu. A gente era programado só para reproduzir, não para raciocinar. Sim, sim. Não, de jeito nenhum. Essas questões aí, hoje, eu vejo que a educação está mais próxima do que se deve ter. Claro. Né? Essa questão da fração mesmo, uma questão, vamos colocar assim, boba. Você faz fração todo dia, você não parte
pão francês no meio. Sim. Daí são coisas assim que a gente coloca para as crianças, né? Para eles entenderem. A ideia de metade. Porque eu me lembro assim, de professores que botavam até terror com matemática. Sim, Muita sim, gente hoje aqui, sim, está traumatizado. Está traumatizado, sim, sim. Quantos relatos de vocês mesmos? Eu me lembro da professora de terceira série que ia tomar tabuada e fazia gente ficar de pé do lado da carteira. E chegou uma altura, eu olhei, essa mulher me escolheu bola. Sim, daí você trava. 2 mais 2 na frente de todo mundo, eu tenho medo de responder. Sim, sim. Matemática. Daquele ponto negativo que você passou por aquilo. E é necessário fazer isso? Não. Né? Então, a ideia é o quê? A gente entender que existe um processo na nossa estrutura mental para a gente compreender o que são esses conceitos, certo? E eu associar isso, mostrar isso para a criança de forma associada. A professora ontem estava falando sobre o que ela estava falando da ideia de metade. No primeiro ano. Né? Metade. O que ela usou de exemplo? Quem tem um irmão aqui? Daí eles levantaram a mão. Quando tua mãe, teu pai vai lá compra um doce para você, você não tem que repartir com o teu irmão? Não é a metade? Ela levou a ideia de metade. A ideia de metade em fração, o que é? Então, ela entender e sistematizar a ideia de metade vai facilitar que ela compreenda esse símbolo e que depois ela compreenda um negócio mais difícil ainda que a gente trabalha lá, que é o número decimal, que é 1/4 de real, que o professor dizia aqui. Né? Então, é a gente sistematizar isso aqui. E quando a professora pegou uma folha de papel e rasgou assim e deu um pedaço para alguém, perguntou, as crianças logo viram, professora, isso não é metade. Por que isso não é metade? Porque não é igual os 2 pedaços. Você não cortou igual. Então, elas já sistematizaram que a metade precisa ser igual. Porque quando a gente trabalhar isso em matemática, em representação, igualmente 0,5 mais 0,5 vai ser 1. Ou 1,5 mais 1,5 vai ser 1 inteiro, 2 metades. Né? Certo? Vai ser uma quantidade só. Certo? Na divisão na minha sala do terceiro, eu tive uma facilidade, Deus iluminou um minuto. Eu peguei essas placas de globo, sim, cantei o louvor ao Senhor. Aí eu cortei pedaços e dei para eles e eles fizeram bolinha. Sim. Passaram bolinhas, que eu já tentei um canto do importa. Pegaram o livro, amassaram as bolinhas e ali, naquela embalagem, é que eles iam dividindo. Agora eu vou usar, vou dividir só por 2. Então vocês vão pôr uma bolinha. Ótimo, Agora por 3. ótimo. 4. Ali eles viram. Aí quando sobrou algum, ali que eles foram entender o que era resto. Isso, exatamente. Porque materializou. Sabe, porque senão não ia. Eu fazer só no caderno, eu não vou compreender. Nós adultos vamos. Podemos. Não quer dizer que todos nós vamos. Nós podemos compreender. Tá? Eu dou esse exemplo, trago esse exemplo. Eu, quando fazia o curso de matemática, a gente tinha uma disciplina chamada cálculo diferencial integral. Só que eu tive cálculo diferencial integral 1, cálculo diferencial integral 2, cálculo diferencial integral 3, cálculo diferencial integral 4, cálculo diferencial integral 5. Então, um ficava pior que o outro multiplicado por 10. Então, eu pegava o livro da disciplina, ao final dos capítulos, fazia uma lista de exercícios, juntava todos esses finais de capítulo e repetia todos esses exercícios. Repetir por repetir para passar na prova? Não. Repetir para que eu fizesse um passo a passo de uma operação e entendesse por que aquele número está lá, por que aquele X deu aquele resultado, por que de repente de um lado era um resultado, do outro era outro. Então, eu sistematizei a ideia de como resolver aquilo. Né?
Mas isso eu não tenho como trabalhar com caixa de ovo. Agora, eu trazer esse material aqui, sistematizar isso de forma materializada, eu vou olhar para aquilo. 2 dividido, 4 dividido por 2. Ou qualquer outra situação, eu vou manipular isso aqui. Eu coloco 2 bolinhas aqui, 4 bolinhas aqui, 4 aqui, vou passar para cá, que é a minha resposta. Pronto. Tal deu o resto. Opa, sobrou 1. O que eu vou fazer com esse 1? Eu vou ver isso depois. Então, é eu entender o resto, gente, para que depois, quando eu trabalhar, quando eu for desenvolver esse resto, a criança entenda por que eu vou desenvolver esse resto. E daí a gente vai chegar num resultado final, a gente vai desenvolver mais essa divisão. Tudo é processo. Só que, para eu compreender a divisão, eu tenho que ter bem clara a ideia de subtração, porque eles estão relacionados. Para eu entender a multiplicação, eu tenho que entender a ideia de adição. É o que a gente viu lá no começo. Existia uma relação. Atividade de prova real da escola, você tinha que fazer lá a operação inversa. Mas fazia sentido? A gente fazia. Fazia porque precisava fazer, né? Para saber se estava certo. Mas você entendia quando se trocava? Você entendia por que chegava naquele resultado? Ninguém nunca explicou. Sim. Ninguém nunca explicou, então nós temos que explicar. Explicar antes no sentido do quê? Já perguntou, você está ensinando subtração para as crianças. Você já perguntou para ela que ideia que elas têm sobre diferença? Né? Não fez? Pergunte. Se você nunca perguntou, pergunte. E daí você passa a entender como é que ela está pensando sobre aquilo. Que ideia que ela tem sobre igualdade. O que é igualdade? As crianças que estavam falando de metade, elas entendiam que precisavam ser iguais. Para daí sim fazer sentido a ideia da metade. Que 2 metades dão 1 inteiro. Então, eu tenho que ter ideias antes de eu desenvolver o algoritmo, por exemplo. Que o algoritmo tem significado. Certo? A divisão, qual que é a ideia do resto que eu tenho? Qual que é o papel do dividendo, do divisor? Qual que é o papel dessa gente? Vou trazer a caixa de ovo, vou desmistificar isso. Não vai ficar só eu falando, só uma ideia vaga. Quando eu falo, gente, o divisor é isso, o dividendo é aquilo, o resto é isso, fica muito uma coisa vaga. Para pessoas que estão, para indivíduos que estão numa fase que precisam materializar. Certo? Isso não significa, quando a gente fala, gente, vamos brincar e vamos jogar, não quer dizer que é oba-oba. Tem propósito. Eu trazer a caixa de ovo, eu estou fazendo uma brincadeira. E a escola, a sala de aula tem que ser esse espaço da validação disso que eu estou fazendo. Certo? Tá bem? Então, o desenvolvimento dessa ideia de número, ela tem que acontecer primeiro no concreto. Eu vou deixar de usar o caderno, o livro, a apostila, não vou escrever nada, não vou fazer conta no caderno, vou, mas relacionado a isso aqui, fiz as contas lá na caixa de ovo, vou passar aqui, vou escrever, vou ligar com o número, vou associar que as 4 bolinhas que tem aqui equivalem a 4. Então, eu vou primeiro no concreto, depois na representação. Então, é ter essa ideia de que a gente precisa desenvolver isso. Inserir a criança no mundo dos números, oferecendo oportunidades para que raciocine de maneira lógica em diferentes contextos. Desenvolvendo o quê? O letramento. Essa ideia de que isso que a gente está vendo aqui, eu vou precisar me virar lá fora, de alguma forma. Para que não fique, eu tenho que fazer a prova real para quê? Por fazer. Porque tinha obrigação de fazer. Não. Que as coisas a gente tenha que fazer, sim, que a gente tem que fazer, mas não que seja por mera obrigação. Que eu compreenda esse conceito. Né? Tá? Então vejam só. Atividades repetitivas não provocam mudanças qualitativas na estrutura cognitiva.
A professora lá podia ter optado por fazer uma lista de atividades de divisão, né? Colocar no quadro e falar, armem isso aqui, façam, sentar ali, eu vou fazer meu RCO e o RCO. E vocês que façam aí, de repente, eles vinham aqui, e aí? Não dá mais trabalho trabalhar com a caixa de ovo, professora? Dá mais trabalho, não dá? Ah, eu acho que não. Não? Não, eu prefiro... Mas dá mais resultado, não dá? Dá, mas eu prefiro mais a prática. Ah, sim. Porque Então, claro, se fosse encher o quadro de tarefas aqui, como nós fizemos, era prazeroso para nós? Não era. Alguém gostava de que o professor enchesse lá de A a Z e a gente ficar fazendo e resolvendo. A gente tinha pavor daquilo. Se a gente tivesse aprendido divisão com a estratégia da caixa do ovo, não seria melhor? Não teria sido mais significativo? Nós hoje, professoras e professores, quando vamos para uma formação, brincamos, jogamos, não é divertido para nós? Às vezes a gente tira uma dúvida daquilo que a gente tinha de alguma coisa. Então é a gente ter essa compreensão aqui, ó. Porque a mudança na estrutura cognitiva só ocorre quando o sujeito precisa organizar o conhecimento empírico, certo? Então as ideias que ele já tem e transformar isso. Então, coordenar e relacionar seus esquemas de ação. Quem que está falando isso? É o professor Elcio? Não sou eu. É a Constance Camille e Piaget, que estudou sobre isso, pesquisou durante muitos anos, certo? E construiu uma ideia sobre a construção da ideia de número por parte da criança. É algo que faz sentido para nós? O que vocês acham? Faz sentido? Não é? Tá? Ó, vamos ver esse quadrinho aqui, ó. Só nos problemas de matemática, você pode comprar 60 melões e ninguém pergunta o que diabos tem de errado com você. Né? Alguém já comprou 60 melões aqui? Ou aquele tipo de... A galinha do vovô bota uma dúzia de ovos por dia, ou maldita galinha. Eu lembro que tinha uma questão num livro de física do ensino médio, fosse hoje, esse autor seria cancelado. Ele colocou a questão assim: um gato é lançado do alto de um edifício, de tantos metros, tantos andares. O gato tem tanto de massa, não sei o que, deu as informações, calcule. Velocidade média da queda. O tempo que o gato levou para se espatifar no chão. O gato. Sim. E isso que ele frisava assim, considerando que um gato tem 7 vidas. Então não tem problema, vamos lançar ele do prédio e colocar isso na questão. Agora, gente, qual que é o significado que isso tem? Qual que é o sentido que isso tem? Os melões, o gato, né? Essas coisas que... absurdas. Né? A galinha que bota ovos assim numa quantidade fenomenal, que nunca ninguém viu. Né? Então, a gente precisa fazer uso de recursos didáticos pedagógicos adequados, condizentes, tangíveis, reais, né? Sistematizar conceitos por meio dos diálogos. Nós fazemos parte aí de um grupo de pesquisa que reúne professores do Brasil. Então, agora em julho, inclusive, nós tivemos encontro, passamos lá alguns dias no Rio Grande do Sul, e nós temos pessoas de vários estados: Bahia, Alagoas, Pará, Amazonas, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, até de outros países. E um dessas pesquisas conversou com uma professora de Brasília, e essa professora contou uma situação falando disso aqui, ó. Significados, conceitos por meio de diálogos. Essa professora um dia chegou atrasada na escola, porque ela teve a infelicidade de ter o rádio do carro foi furtado. Então, ela, na hora de ir para a escola, ela viu isso, então teve um problema.
E ela teve uma ideia, eu vou usar esse problema na sala de aula. Ela trouxe esse problema que ela precisava comprar um rádio, né? Conversou com as crianças que ela tinha um determinado valor, ela tinha visto um determinado rádio lá dizendo que tinha um desconto, e ela conversou com as crianças e rapidamente, professora, nós vamos te ajudar. Obviamente que o interesse dela era um problema matemático que ela desenvolveu trabalhando o quê? Desconto. O que ela fez? Ela não queria contar a infelicidade que ela teve, mas ela, de repente, naquele nervosismo todo, ela conversando com as crianças, diálogo. Ela dialogou com as crianças ali, de repente surgiu esse problema na cabeça dela. Conversando, eles resolveram uma situação que ela propôs. De repente. Né? O que eu quero dizer com isso? A importância de nós conversarmos conceitos por meio de diálogos, significados. Isso são situações do cotidiano que a gente precisa trazer para cá para a gente conversar, mostrar, dizer, olha, esse é o caminho que a gente pode seguir se a gente se deparar diante de uma promoção. Será que todas as promoções que a gente vê são vantajosas? Será que o financiamento da casa própria com determinada taxa de juros, com determinada situação de crédito e não sei o quê, será que isso é vantajoso para você pagar em 240 meses? Quantas pessoas e isso acontece, é comum no Brasil, que a gente conhece que ela comprou um carro sem entrada em tantas 60 vezes e que daí de repente ela está arrependida de fazer isso. Ela fala assim, puxa, eu não fiz as contas na hora certa. Isso é cotidiano. Talvez nós já passamos por isso. Né? Até mesmo por situações do mercado. Do mercado, promoções de mercado. Você vai calcular a quantidade que você vai comprar em dinheiro separado. Você sai mais na vantagem. Essa é a famosa propaganda enganosa. Sim, sim. Eu lembro que uma vez eu fui ao mercado, bom, isso vou dizer uma vez e tantas outras, né? E um produto de 50 gramas era mais caro, um produto de 100 gramas seria mais caro se eu levasse 2 de 50. Sim. E uma diferença significativa. Né? Então é a gente parar, claro que vai dar mais trabalho, enfim, mas a gente olhar, poxa, se eu fizer essa soma aqui, vai dar tanto, de 100 dá 10, 2 de 50 dá 8,50. E era uma diferença mais ou menos assim, desses produtos. Né? Então, é a matemática que a gente usa no cotidiano. E de repente a gente vem aqui e coloca só, ao invés de a gente propor uma situação dessa, de uma situação de mercado, uma situação de cotidiano, a gente vem aqui e coloca 5 mais 6, 6 menos 5. Tá, mas e por que eu não posso colocar a situação lá, envolver eles numa situação que é prática? E que acontece. Certo? É o problema de ser programado só para existir, né? Sim. A situação da minha irmã do meio, sou caçula de casa. Ela foi no micro-ondas e falou para mim, Dilton, mas aqui não tem 1 minuto. Mas tinha 2. Tem 30 segundos, né? Aperta 2 vezes lá. Meu Deus do céu. Não sabe que vai cabeça tinha um... Em casa, e ela você aperta 2 vezes, dá 1 minuto. Você entende? E a gente veio dessa geração só do programar. Ela ficou pior do que eu, né? Então, é a matemática na prática que às vezes se tornam situações burras porque foi programado só para reproduzir. E talvez quando ela fez exercício do reloginho, ela fez só no livro. Não pensou em outras situações. Né? Então, foi uma coisa que passou batida. Passou batida. E passou. E daí, quando foi para uma situação prática, não conseguiu mobilizar conhecimentos suficientes, por mais simples que isso pareça, não conseguiu mobilizar conhecimentos suficientes para agir diante daquele problema. E que é uma coisa simples. E que a gente pode transpor para a compra no mercado, que a gente pode transpor para o financiamento de um carro, financiamento de uma casa, um empréstimo, um consignado. Né? E aí? São situações do dia a dia.
Sim. Como, por exemplo, mãe, eu não tinha margarina no dia, mas... Exatamente, fazer essa associação, né? Vamos lá. Ó, oi. Ideias. Eu percebo lá, eu procuro levar sempre concreto para os alunos, sempre colocar eles em situações assim. Dia a dia, Sim. sabe? Muita oralidade, até porque eu falo bastante, eu falo até demais, sempre coloco eles em situação assim. Mas às vezes eu tenho muito problema, por exemplo, assim, eu tento dar um help, o que eu posso fazer para eles acertarem? Por exemplo, meu nome é Gislaine. A Gislaine tem 25 figurinhas, a Vanessa tem 30 figurinhas a mais que a Gislaine. No caso assim, quantos, a diferença, no final seria lá, né? Quantas figurinhas Vanessa tem a mais que a Gislaine? Tá? Daí chega no final lá, eles, por mais que eu tenha explicado várias vezes, tem alguns que, em vez de colocar a diferença, saber quanto tem a mais, menos, quanto menos. Eles ainda fazem o mais por causa de ler o termo a mais. Sim, a mais. Eu tenho a compreensão. Eu tenho alunos que ainda não, sabe, não conseguiram compreender. Por mais que eu retorne, talvez a minha forma de retomar ainda está errada, porque eu não consegui sanar isso deles, entendeu? Eles leem a mais. Não liam a mais, parece que é assim, automático. Eu não falo para raciocinar, eles fazem a conta demais. Então eu volto e falo para eles, não, veja bem, você tem isso, esse coleguinha tem isso. Eles vão ficar, esse aqui vai ficar, juntou, não juntou. Esse tem tanto, sim. tanto a mais esse Certo. tem. Mas sabe quando você parece que você fala e a tua fala ainda não chegou no... Sabe? Eu ainda tenho essa dificuldade, não sei se tem colegas que têm, mas que geralmente chega qualquer avaliação externa. Sim, tem muito disso. Vem as perguntas desse cunho. E daí, assim, não é que ele não sabe fazer a operação, ele não sabe compreender naquele momento aquela leitura dele, sabe? Tá. Estabelecer a leitura do raciocínio que ele já sabe fazer, digamos. Sim. Ele já sabe a conta da depressão, mas não sabe o que esse a mais significa dentro da situação da resolução. O a mais. E talvez seja por ler o a mais, ele já fala, não, eles fazem a quantia mais. O mais já dá essa ideia do mais, né? Da adição. Eu preparo muito com isso. Então, assim, o que eu podia fazer prático para que aquele que ainda não... Mas você já trabalhou com algum concreto com isso ou não? Sempre trabalho, eles levaram, tira, coloca, trabalho muito com abaco, gosto de trabalhar com material dourado. Mas eu ainda tenho, não é a sala inteira. Sim. Mas eu tenho alguns que ainda não compreenderam. E eu não sei como chegar mais precisamente com esses alunos, tá? Mas quando eles resolvem esses problemas, eles têm o costume de usar palitinhos, fazer risquinhos? Não. Eles querem tentar fazer já do jeito deles, sem usar, porque é 5 anos, na verdade, né? E a gente vem dessa fase aí que a gente ficou esse tempo. Sim. Eles perderam o processo. Sim. Então, se esse grupo específico, a gente talvez desse um passo para trás e voltasse a isso aqui. A matéria... eles não querem. Não, mas eles precisam entender isso tangível, né? Então, o que seria melhor fazer? É você colocar eles, sejam 2, 3, colocar aqui perto de você, quando você for trabalhar isso, dar uma atenção diferenciada com eles, trabalhando concreto. E você trazer primeiro, ao invés de valores mais altos, né, que nem você deu 25, eu tenho 25, fulano tem 30. Vamos trabalhar com valor até 10. Né? Eu tenho 3, o fulano lá tem 5. Quantos a mais ele tem? O dinheiro é bom para também. Também posso trabalhar com as notas. Mais colocasse a menos ou sobra. Não, é que na verdade é conceito, né? A mais. Então, o melhor seria
eu pegar esses alunos de forma individualizada e reforçar é um processo de retomada, né? Reforçar essa questão usando concreto com eles, para que isso fique muito claro, fique muito claro, além de ser claro a ideia de que eles já têm sobre o algoritmo, né? É que isso não é um simples algoritmo, ele tem que mobilizar alguns outros conhecimentos e conceitos que ele tem construído de número, de que isso não é uma soma, né? Eu acho que vai ter que tomar lá nos termos, né, professor? Também focar o que significa esse a mais, o que significa esse a menos, praticar com o material concreto. Então, você precisa dar um passo, 2 para trás nesse sentido. Vou focar os termos, sempre focando. Sim. Sempre focando. Só que eu sinto, então, talvez seja essa questão, diminuir a questão do mundo, Isso. Eles construírem. Coloca um grau mais fácil. Porque, de repente, Pois. eu foco da pergunta para você, mas a pergunta focada no a mais, Isso. a gente fica pensando, será que foi realmente que não aprendeu? Porque a gente tem uns alunos assim que eles querem fazer as coisas muito rápido, não param, exatamente. E daí depois quando você fala para eles, nossa, tem alguns que repetem, né? Nossa, como é que eu errei? Por mais que seja um quinto ano, seja criança, como é que eu errei isso que eu sabia fazer? Então são esses detalhes assim que a gente fica no dia a dia, dá uma certa angústia, né? Será que a forma que eu falei, o outro caminho que eu posso fazer para que eu atinja, para que não tenha mais aquele erro, sabe? E às vezes quando você faz em sala, parece que foi. Sim. Daí quando vem a situação que é uma coisa individualizada ali, quando você vê o resultado. Poxa, como é que eu vou estar na sala que um dia você vai fazer? Então são essas coisas que você sempre está voltando, sabe? E eu penso assim, a gente ficou todo esse período de pandemia, tinha atividade em casa, fazia dentro das suas possibilidades vídeos para ir para casa, mas eu sinto que tudo isso se perdeu muito. Então, a gente parou lá no 3º ano, ainda tinha muito disso, né? E não teve mais. Quando eles voltaram, já era no final do 4º ano, porque quando chegou a minha turma mesmo, no final do 4º ano, assim, a turma no 100%, eles foram voltando picadinho. Então, hoje a gente tem um 5º ano, lá com a carinha do 3º, que você tem que ficar o tempo todo, sabe? Conteúdos de 5º ano, né? Do componente do 5º ano, do componente curricular matemática, português, de modo geral. Só que assim, por exemplo, leitura de mapas, tem muita dificuldade. Muita dificuldade, porque assim, queimou etapas que eles tinham que estar dentro da sala junto com a gente, sabe? Então é bem... mas é bem... Sim, eu sei. Eu sei. Eu falei para eles esse dia, a gente tinha que ter um ano a mais junto. Porque eles gostam de trabalhar, só que é bastante coisa que ficou perdida lá atrás. São lacunas, né? E que daí, nesse momento, você tem que acelerar algumas coisas e retroceder em outras. Então, esse vai e vem é bem nesse tempo, desde que a gente voltou lá o ano passado, no 2º em agosto, mais ou menos, esse vai e vem. E esse vai e vem vai perdurar o ano que vem, e talvez no outro a gente vai ter que trabalhar esse vai e vem. Esse professor lá do 6º, do 7º ano também vai ter que ter essa compreensão de que ele vai ter que trabalhar esse vai e vem, essa retomada e resgatar, porque nós temos lacunas desses processos importantes, inclusive, que a gente está falando aqui, e que muitos alunos, infelizmente, não foram incentivados estando em casa. Né? Não tiveram contato com isso, não levaram, os pais, infelizmente, alguns não levaram tão a sério como deveriam, né? Mas isso aqui agora está na nossa mão. Então, esse vai e vem, essas retomadas, a gente vai ter que fazer isso por um certo tempo. Eu sei que é angustiante. A gente sofre com isso, parece que não vai, parece que alguma coisa tem a ver com a gente. O que eu estou fazendo errado? Né? Mas é a gente, então, dar um passo para trás, desacelerar eles, que também não é uma coisa muito fácil, mas desacelerar eles, mostrar que existe uma relação entre o a mais e esse material concreto que eu estou propondo. Tá? E vamos contar aqui. Conte aqui. Fulano tem 5, o outro tem 7. Quantos a mais tem? Conte quanto fulano tem, quanto ciclano tem. Quanto ciclano tem a mais aqui, vendo nessa representação concreta? Então,
esse vai e vem. Eu sei que talvez eles não queiram trabalhar com o palitinho, eles acham que eles não são tão crianças assim, né? Eles acham que eles já são adultos, né? Mas é necessário que a gente faça isso. Aham, exatamente. Talvez a gente, agora na minha cabeça não vem algum jogo, alguma brincadeira que a gente possa... Isso. Porque assim, como eu falei para você, não é a operação. Sim, sim. Se você colocar a operação lá, eles vão saber fazer. Uhum. É uma compreensão de conceito. Compreensão de conceito. Então, assim, depender, depois da operação ser com o número mais alto, começar a propor algumas ações dentro da sala, mesmo com o número mais baixo, mas para todos, para isso. Sim. Aonde a gente vai fazer um jogo que a mais. Isso. Vamos pegar. Pode, converse com eles com situações do quadro. Faça uma tabela, né? Coloque lá fulano, ciclano, beltrano, esse tem tanto, tem tanto, tem tanto. Quanto que a mais cada um tem? Trazer o gráfico, sim, fazer a representação visual. Então, tente isso numa conversa primeiro, né? Conversando, trocando essas ideias, perguntando para esses que não estão compreendendo bem o conceito. Daí vá para a representação com número menor. Lembre que aquele que está lá mais avançado talvez seja cansativo para ele fazer uma proposta muito mais simplista. Então, tente dosar isso, equilibrar isso, para não cansar toda a sala. Se você tiver 2, 3, traz aqui para você e trabalha essa proposta com números menores, com esses 2, 3 e com o restante da sala, com o avanço que eles estão tendo. Esse momento a gente tem a gente já tinha alunos diferentes na sala. Agora a gente tem uma classe multisseriada, muito mais presente do que antes, né? Então, se 70% da turma está lá em cima e tem o 30% que está aqui embaixo um pouquinho, eu não posso forçar esses aqui a chegarem nesse nível na questão das atividades, vai cansá-los. Esses eu permaneço aqui e esses eu tenho que puxar para igualar essa balança. Senão eu estresso e canso todo mundo, daí eles vão fazer tanto desse a mais que eles não vão se interessar por esse a mais daqui a pouco. Então acho que nós temos que ter esse cuidado também. Mas eu achei que o sistema não é caro, trabalhar cedo, as pessoas têm também bastante questão de dinheiro. Né? Sim. Parte do cotidiano deles é essa linguagem gráfica. Também esse entendimento do a mais dentro dos gráficos é bem representativo. É visual, né? Você consegue verificar isso. Essa coisa também que vocês perderam. Não vai ser chatinho, né? Talvez brincar assim, que eles... Eu lembro que uma professora trabalhou uma vez com frutas, pediu que as crianças trouxessem frutas, e daí ela representou o gráfico com quantas frutas cada criança trouxe, quanto que veio a mais, às vezes um só, mas é a mais. 2, mas é a mais. Então ela trouxe isso e depois elas, enfim, usaram aquilo em outras situações também, mas também para trabalhar com essa representação visual, tangível. Claro, com certeza. Isso. Então, repensar nesse sentido. Ajudamos, professor? Tá bom. Claro. No período curto, todo dia você colocar como uma prática diária. Isso mesmo. Para fortalecer, né? Porque é uma das coisas que a gente vê mais dificuldade mesmo. Vamos lá, vamos seguir. Temos aí algumas coisas para a gente falar ainda. Ó, olhem essa multiplicação aqui. Como é que vocês resolveriam isso? Dessa forma? Isso? Tá. E essa aqui? Tá certa ou tá errada? Tá certo, né? Qual que é a diferença que tem? Isso. E essa aqui? E essa aqui? E essa aqui? Tá errada? Resultado é o mesmo, né? Eu não sei fazer.
Ah, tá errado isso aqui? Tá certo, né? Tem. Se chegasse isso aqui para você na avaliação, no caderno, numa folha que você deu para eles fazerem, como é que seria a reação de vocês? O que vocês fariam? Na verdade, não interessa o resultado. Os meios que a criança fez. Como? O meio que a criança. O meio. Isso. A professora Mayra ia descontar uns décimos aqui porque não tá um embaixo do outro. Mas o que interessa? Mas eu também considerar o quê? O caminho, né? Certo? Quando eu considero o caminho, então vocês vão considerar isso aqui, certo? Todo mundo vai. Alguém tem ressalva? Não? Tá, quando chega isso daqui é uma operação que foi resolvida num problema, né? Então a gente tirou desse problema de uma pesquisa que a gente participou de uma professora lá que dava aula numa escola em Brasília, no Distrito Federal. Tá? Mas antes de eu falar dessa história, quando você recebe lá, faz com as crianças fazem prova Paraná, ou SAEB, qualquer outra coisa, o que aparece lá nas opções A, B, C e D, ou E? Isso aqui ou isso aqui? Só a resposta correta. Então é o caminho, né? O caminho que ele, né? Quando vocês me dizem aqui, que vocês vão considerar isso aqui certo, nós estamos então tendo uma abordagem humana da matemática, né? A matemática é ciência humana ou exata? As duas coisas. A matemática é ciência humana ou exata? Exata. Por quê? 321 vezes 12 sempre vai ser 3.852. E o ensino da matemática é uma ciência exata ou humana? Humana. O que a gente está fazendo aqui na escola? O ensino da matemática. Aí entra a questão da correção. Vamos supor que, ao invés de estar o 2, ali a criança acertou o resto. Né? Já vi debate sobre, né, a professora considerar meio certo. Sei. E a matemática é uma ciência exata. Nossa, bem certo. Não, eu não tenho medo. Daí, inclusive, eu entrei no debate aí, né? Porque se é exata, como é que ela é meio certa? Não, eu tenho que rever alguma coisa, né? Pode ser que, vamos pensar em cálculos que sejam longos. Eu vou ver, como a gente pede que ele mostre para nós a resolução, a gente vai ver o caminho, né? Às vezes, pensar em cálculos longos, né? Às vezes, lá na última etapa, ele errou trocou um sinal, trocou em vez de somar, subtraiu, daí deu. Mas só que eu vi que o desenvolvimento dele. Eles calculam dessa forma. Uma nota para a conta, vamos supor. O outro por resultado. Você por resultado. Daí, por isso o meio certo, né? Por isso. Pode. Daí se confundem lá no final. O resultado errado. Daí ela foi no escola, ele acertou, ele deu tudo certo. Sim. Ele errou no resultado. Então ele errou. A abordagem humana da matemática, né? Eu vou ver o caminho, né? O caminho que ele vai seguir. É que aqui a nossa abordagem aqui ela é diferenciada lá do vestibular, do concurso, né? Isso. Claro. Se eu chegar aqui e passar um risco aqui em tudo e não considerar absolutamente nada, ou se eu cobro assim e ele fez isso e eu passar um risco aqui e dizer isso aqui é zero, ele não vai... O que eu vou fazer? Eu vou travar ele no desenvolvimento que ele teve. Eu não posso travar ele e dizer que não, é só isso aqui que está certo, porque não é só isso aqui que está certo. Isso. Então eu tenho que ter esse cuidado
nesse sentido da abordagem humana da matemática. O que eu falei, o que interessa é o resultado, o meio que a criança Isso. vai alcançar aqui, Isso. né? Entender o raciocínio da criança. Exatamente. Certo? Vamos lá, então. Esse exemplo aqui, então, uma professora procurou nosso grupo de pesquisa, ela chegou lá para fazer uma pesquisa na escola dela no Distrito Federal, e ela falou, olha, eu não sei mais o que fazer em matemática com os meus alunos. Eu não aguento mais, eu quero pedir exoneração, né? E daí foi feito esse teste. Uma das questões tinha um problema que tinha que resolver isso aqui, e os professores, então, se depararam com essas formas aqui das crianças resolverem. Certo? Sem dar aula, sem nada. Foi aplicado o teste e veio isso aqui. Diferentes respostas. Só que essa professora considera a turma em situação de dificuldade. Onde é que está a dificuldade? A professora. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Qual é o espaço que nós estamos? Nós pensamos de forma diferente. Né? Nós podemos desenvolver estratégias diferentes. Por isso que a gente está dizendo a questão da abordagem. É claro que a gente mostra um caminho. Se você pegar esse número e multiplicar por esse, põe aqui, daí põe um sinalzinho de mais e põe o outro aqui embaixo, faz o resultado, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Mas hoje nós, que já passamos por isso, já entendemos isso, quando a gente vai fazer uma conta de multiplicação, a gente faz o CDU? Não. Né? Nós nos desenvolvemos isso a tal ponto que isso para nós é automático e não necessariamente a gente põe exatamente o número embaixo do outro. Já abstraímos. Né? Então eu tenho que entender que ele também pode abstrair. Também já pode ter esse nível de compreensão, né? E ótimo, estratégias que ele criou. Tudo assim, que você está fazendo ali, ele já está construindo na cabeça dele. Sim, olha. E dificilmente erra. Aham. Ele tem uma habilidade, até mesmo a questão da tabuada, a questão de construir a tabuada, assim, muitas ele já sabe mesmo, automático, mas aquele não sabe que tem uma habilidade muito rápida, de contagem, assim. Provavelmente a estratégia que ele criou para multiplicação seja trabalhar com adições. Seja somar números para chegar num resultado. Né? Porque às vezes um 9 vezes 7, vamos pegar assim a gente demora uns segundinhos para dar a resposta. Porque a gente sabe aquele resultado. Está carregando, exatamente. Exatamente. Né? Normal, tá? Mas, ó, lembrar o seguinte, que nós temos, a matemática tem um papel social. Então, a gente tem que fazer uso de recursos didáticos pedagógicos adequados, a gente tem que negociar esses significados. Se o meu aluno já sabe, já tem uma habilidade de cálculo mental, de que vai adiantar eu ficar exigindo dele coisas que ele já avançou? Eu sei que ele avançou. É a avaliação que eu fiz, é a minha turma. Eu trabalho com eles há tanto tempo. Né? E sistematizar conceitos por meio dos diálogos. Então, eu queria que vocês levassem isso aqui como um exercício para vocês. Todo dia, quando você chegar na escola, quando você cansar de refletir isso todo dia, pode ser uma vez a cada 2 dias, depois toda segunda-feira. Mas pense você, o que é mais importante em termos de ensino de matemática? Quando você for fazer o seu próximo planejamento, pense, ó, o que é importante para se construir um bom professor de matemática? Você pode me responder, mas eu sou um bom professor de matemática. Vamos ser melhores? Vou dizer para você, a gente vai trazer algumas propostas de jogos e brincadeiras, né? Ah, mas eu trabalho esse planejamento meu aqui próximo, eu pensei 15 jogos. Vamos pensar mais um? Mais um que vai nos fazer, se nós somos bons, nós vamos ser mais ainda, vamos ser melhores. Nós vamos alcançar mais resultados. Olha a preocupação que a professora trouxe. Olha, eu tenho alguns alunos que têm essa dificuldade no mais. Eu estou angustiado. Isso acontece com a gente. Né? Então, Na verdade, nunca
tem qualquer proposta, não está vendo cálculo pelo cálculo, né? Cálculo proveniente de um raciocínio. Sim, de uma leitura, isso, com certeza. E esse é o caminho, isso deve ser feito. Então, veja, a professora preocupada com aqueles alunos, o que é importante para se construir um melhor professor de matemática? O que eu posso trocar uma prática tradicional por uma inovadora? Inovadora não quer dizer que a gente vai recriar a roda. Não é isso. Isso, é pensar. A minha colega professora eu estou trabalhando terceiro ano esse ano, o ano passado estava a minha colega trabalhando terceiro ano. O que será que ela fez aqui? Será que ela trouxe um jogo que eu não conheço? Uma brincadeira, a caixa de ovo, eu trabalhar a metade, trabalhar o resto, mostrar a fração de uma forma diferente? O que eu posso aproveitar disso? O que eu posso aproveitar da formação que eu tive? Quantas formações que vocês nessa rede têm? Né? E com certeza, eu sei que vocês usam, adaptam. Ontem a gente mostrou uma brincadeira para a professora. No final da formação, ela já tinha mudado a planilha e falou, isso aqui eu vou usar essa semana. Desse jeito. Porque eu sei que é assim que vai dar certo, vai dar resultado. Então, então, é aquilo que eu falei antes. Se eu pensei 15 jogos, vou pensar mais um. Ela já pensou mais um, aproveitou aqui desse momento. Né? Então, é a gente ter esse exercício de reflexão no nosso planejamento, na nossa aula, no nosso trabalho. Compartilhar com as outras pessoas. Às vezes a gente compartilha muito problema, muita angústia. Nós vamos compartilhar coisa boa. Olha aqui, eu fiz esse jogo, deu certo. Quer usar? Tá aqui, ó. Tá, vou colocar você no drive lá, que tá lá descrito. Você pode usar. Eu usei esse material aqui. Ali no site dizia que eu usasse tal material, mas usei outro e deu certo. É a gente criar uma rede nossa para que a gente possa ser cada vez melhores professores de matemática. Tá? Que a sala de aula é o espaço de validação de tudo isso que a gente testa, tenta. As crianças são quase nossas cobaias, é um laboratório. Né? Quantas vezes coisas que a gente testou, deu certo, testou, não deu certo, mas a gente teve que refazer. Às vezes foi um desastre. Uma vez eu pensei, vou levar as crianças no laboratório de informática, com um jogo, tem um jogo super legal lá para trabalhar as operações, e daí fui, levei a turma lá. É um dado momento lá no auge da aula, né, uma criança ali jogando, ali brincando, ela vira assim, vamos fingir que está todo mundo gostando disso aqui. Que raiva, né? Né? Falam, né? Então, é um espaço de interação, de produção, é um espaço complexo. Quão complexa está a nossa sala de aula agora? Depois desse ano e meio? Né? Mas a gente consegue alcançar isso aqui, conhecimento. Eu posso pensar uma forma diferente de trabalhar a fração, sistematizar essa ideia da fração, trabalhar com essas crianças, né? A ideia do a mais, a ideia de tudo mais, de tudo isso que a gente está falando. Criança, gente, não é mera reprodutora. A gente está aqui para brincar, para jogar, para se divertir, aprender matemática. Por que a gente vai aprender matemática com dor? Com trauma? Se a gente sabe, a gente está discutindo aqui, a gente fala, mostra, e a gente vê em vários lugares que é possível fazer com ludicidade, com jogo, com brincadeira, né? Criança livre para pensar a base da pirâmide. Então, a gente tem que considerar esse ser que está aqui diante da gente. 15, 20, 25, né? Nas escolas que a gente trabalha, enfim. Tá? Então, diante disso, a gente vai discutir agora, vou trazer algumas brincadeiras, alguns jogos, algumas atividades que a gente pode usar com as crianças. Tá bem? Até aqui, alguma dúvida? Tudo isso que a gente falou faz sentido para vocês? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente vai falar de propostas, vamos fazer algumas atividades. Né? Então, quais jogos ou atividades recreativas você tem utilizado com seus alunos? Isso aqui a gente já sabe e a gente precisa ter mais em mente. De quê? Jogos, brincadeiras, atividades lúdicas,
Então, são estratégias imprescindíveis para a construção de conceitos matemáticos, pois trazem impregnados a alegria, a interatividade, e se bem orientados durante as jogadas e os registros, proporcionam a aquisição de habilidades de cálculo mental, de raciocínio, de interpretação, entre outros. A professora relatou para nós que, lá no início do ano, ela propôs um jogo para as crianças. Isso ela trouxe uma vez, deu certo, ela trouxe de novo, deu certo, mais uma vez, então ela viu os resultados desse jogo. Diz que agora as crianças começaram a pedir para ela aquele jogo. E então as crianças não precisam mais pedir, ela deixou no canto da sala, em cima no armário, em cima de um balcão, e as crianças terminaram a atividade, tem um tempinho no final da aula, um tempinho antes do intervalo. Professora, queremos jogar, podemos pegar o jogo ali? Por iniciativa delas, elas pegam, sentam em dupla, em trio, e brincam com a matemática. Ela criou esse ambiente. E a gente criar esse ambiente, ele é importante. Porque a gente começa a ver resultados. Elas começam a criar estratégias, elas erram. E erram de forma divertida. E elas param para pensar sobre aquilo que ela errou e melhora isso. A gente observa, a gente vê como é que elas estão se desenvolvendo com isso. Tá bom? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui na frente. Eu vou passar um vídeo para vocês, bem curtinho, mas ele é legendado. Então eu vou pedir que vocês prestem atenção, por gentileza. Oi? Isso.